Boa noite. São 18h55 agora. Vamos aguardar um pouquinho para o início da nossa palestra de hoje da Casa de Estudos Espíritas, Casa de Estudos Espíritas Fraternidade. Tá bom? Sejam muito bem-vindos. Espero que vocês estejam me escutando bem, que a imagem esteja boa. Tá? Se puderem me dar um feedback, eu agradeço. Opa, a Gecal aí já está saudando aqui. Legal. Eu acho que vai ficar bom. Olá, Marise. Daqui a pouco a gente inicia. Deixa eu ver agora pelo computador. Que bom. Muito obrigado, Emila. Som e imagem perfeitos. Isso, é importante que a gente escute bem, que a gente aproveite esses ensinamentos de hoje, que vão ser muito bons. Sempre é bom. A realidade é que sempre é bom quando a gente fala de Jesus, quando a gente se aprofunda um pouco na doutrina dos Espíritos, que só trazem pra gente conforto, conhecimentos, esclarecimentos para a gente poder viver melhor. Não é verdade? Sempre é bom. Faltam 2 minutinhos aqui no meu relógio para a gente iniciar. Obrigado pelas boas vibrações que estão sendo enviadas aí para mim. Isso é importante. Hoje em dia é muito importante a gente mandar boas vibrações. Né? Bom, pelo meu relógio aqui, já estamos nas 19 horas. Então, oficialmente, boa noite a todos que estão aqui assistindo essa palestra pública da Casa de Estudos Espíritas Fraternidade. Sejam todos muito bem-vindos, que vocês possam, nesse momento, aproveitar
essa sintonia com Jesus e com a espiritualidade. Ao assistir essa palestra, que você possa dedicar a sua atenção para o que vai ser dito aqui, que é um recado muito importante para todos nós. Então, se você estiver fazendo alguma outra atividade junto de assistir essa palestra, priorize assistir essa palestra. Deixe essa atividade um pouco para depois, porque tem uma hora que parece que a gente está prestando atenção, mas não está. E aí a gente perde informações importantes. Então, e um outro ponto, conforme você vai assistindo, você vai enviando vibrações em que a espiritualidade pode me ajudar para que eu possa aqui, com esse auxílio, trazer os ensinamentos que são oportunos para todos nós. É uma alimentação, é uma retroalimentação. Eu falo algumas coisas e vocês também mandam vibrações aqui para mim. E assim a gente vai fazendo uma sintonia em que a gente cria ondas de trabalho, de estudo, de amor e de bons fluidos que podem atender aquelas pessoas que estão próximas. Então, eu queria que vocês prestassem bastante atenção no nosso estudo de hoje. Quero agradecer o convite da casa por ter me convidado para essa palestra e que possamos hoje, então, fazer boas reflexões. Então, vamos agora à nossa prece. Nesse momento da prece, além de vocês acompanharem, eu gostaria que vocês mentalizassem aqueles que necessitam de atendimento nesse momento, para que a espiritualidade possa atendê-los da forma que for melhor para cada um deles. Deus, nosso Pai, Espíritos bondosos que nos acolhem com tanto carinho, com tanto cuidado, somos muito gratos. Gratos pela oportunidade de aqui estarmos, gratos por esses conhecimentos que a doutrina espírita nos traz para vivermos melhor a nossa vida de uma forma mais espiritualizada e mais digna. Gratos pela oportunidade dessa encarnação, por estarmos aqui nesse momento, um dos momentos cruciais para a renovação do nosso planeta. Grato por todos os recursos que nos são dados, que são inúmeros. Não conseguiríamos relacionar na nossa vida quantas foram as benesses recebidas para que estivéssemos aqui hoje. Não importando as limitações que temos, mas muito nos foi dado e sempre muito nos é dado para que possamos viver uma vida de construção de nós mesmos e construção de um mundo melhor. Agradecidos por podermos refletir sobre a doutrina na noite de hoje e que a espiritualidade possa acolher os nossos corações e que possamos nós também dar a nossa contribuição de amor aos espíritos trabalhadores que minimizam as dores, os sofrimentos, as angústias daquelas pessoas que têm sofrimentos físicos e também sofrimentos mentais, psíquicos, que a espiritualidade possa socorrer não só a eles, mas a toda a nossa humanidade. E que assim seja. Muito obrigado. Bom, então vamos nós, né? Hoje eu separei para vocês aquela passagem, olhar os lírios do campo, olhar os pássaros do céu. Certamente vocês já assistiram alguma coisa sobre ela, talvez já tenham refletido, mas sempre é bom a gente revisitar e ver o que mais que de repente pode surgir em que a espiritualidade, dependendo do momento em que a gente está, a gente pode ler um texto em um momento, a gente lê em outro momento e a gente percebe coisas que não havia percebido porque nós estamos vivendo determinadas experiências e que nos despertam para algum ponto daquele texto que a gente antes não tinha prestado atenção. Então, revisitar, reler livros espíritas, isso é uma atitude extremamente salutar, principalmente nos dias de hoje, em épocas de pandemia, de isolamento, em que a gente pode aproveitar aquele tempinho que sobrou para investir na nossa melhora espiritual. Essa passagem que eu peguei está em Mateus, no capítulo 6, versículos 25 a 34. E é a seguinte, vou ler ela toda, depois a gente trabalha aos pedaços, né, para poder entender melhor, fazendo um estudo detalhado.
Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, não guardem celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar um côvado a sua estatura? Por que também vos inquieteis pelo vestuário? Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, não fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir desta maneira a erva dos campos que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou o que beberemos, ou de que nos vestiremos? Como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade deles. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas as coisas vos serão... Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si. Bom, então vamos nós. Eu vou dar uma olhada aqui. Ah, tá legal. Deixa eu tirar aqui uma folha. Repetiu a impressão. Tem alguma coisa estranha aqui. Vamos nós então trabalhar os versículos. Observar os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, não guardem celeiros, mas o Pai, que é Deus, os alimenta. Nós não somos muito mais do que eles? Vou tirar agora essas letrinhas aqui. Primeiro a gente precisa ver essa recomendação de Jesus. Observai. Observa agora, no presente. Não pensa no ontem nem no amanhã. Observa os pássaros do céu. Eles são alimentados por Deus. Os pássaros não têm essa preocupação do que eles vão comer amanhã. Eles não armazenam. Não. Ih, mas pode chover amanhã e de repente vai ser difícil de conseguir comida. Não, não tem isso. Eles sabem que Deus os alimenta, desde que eles façam a parte deles. Que os pássaros, eles têm o seu papel na natureza. Então eles cumprem a sua missão. Eles cumprem a sua missão e eles são preservados, eles são sustentados por Deus nesse cumprimento dessa sua missão. Importante a gente começar a observar o que a natureza tem para nos trazer de exemplo, de orientação. Porque tem muitos exemplos simples da natureza que são válidos para nós. E a gente precisa identificar, porque nós não somos seres à parte da natureza. Nós fazemos parte da natureza. Tanto que a gente sofre as consequências do maltrato à natureza, porque nós fazemos parte da natureza. É importante a gente observar o que a natureza tem para nos ensinar. E os pássaros, por menores que sejam, eles já nos ensinam essa lição. Eles estão ocupados em cumprir o seu papel de polinizar a vegetação e de fazer o trabalho dele na natureza. Eles não se preocupam com a comida. E aí a gente começa também a pensar, como eu falei, né? O que será que pode nos ensinar, pode nos ajudar a refletir esses ensinamentos? Bom, eles não armazenam para o dia de amanhã. Eles vivem o presente. Por eles não terem ego e por ter um determinismo de cumprir aquilo que eles precisam fazer, eles não se preocupam com o dia de amanhã. Eles se preocupam de realizar agora. Nós temos a capacidade de pensar no futuro, de ir um pouco para o passado e, por vezes, nos preocupamos com o futuro.
Porque ocupar é uma coisa do presente. Eu me ocupo agora em fazer essa palestra, mas eu me preocupo com o dia de amanhã. A preocupação, a gente vai ver que ela não traz benefícios. Ela é um gasto de energia inútil. Porque a gente se preocupa com algo que não necessariamente pode acontecer. Pelo menos acontecer da forma que nós estamos concebendo que vai acontecer. A gente imagina que vai acontecer de uma forma. Outra pessoa que vai passar por uma experiência parecida, ela imagina de uma outra forma. Então, preocupar-se, cada um vai se preocupando dependendo da sua história, dos seus medos. E aí, aquilo pode não acontecer daquela forma. Então é um gasto de energia inútil. Agora, ocupar-se, não. Ocupar é trabalhar, é agir, é realizar alguma coisa, né? Então, mas nós temos o livre-arbítrio. Nós somos seres inteligentes da criação. Nós temos inteligência. O que nós vamos fazer? O que nós fazemos com a nossa inteligência? Os pássaros, né? Vou usar o exemplo dos pássaros que está aqui. Eles têm aquela inteligência limitada. Então, eles têm aquele determinismo. Mas se a gente observar, dá certo. Nós podemos tranquilamente escolher. Mas nós podemos escolher porque nós temos inteligência. Olha que coisa boa. Nós temos inteligência. E a inteligência é a nossa capacidade de discernir o que é bom e o que é ruim. A inteligência não é para que a gente possa se preocupar, mas sim para a gente exercitar outras virtudes como a confiança em Deus. Sabendo que Deus sustenta o pássaro, Deus não vai me sustentar? Vamos continuando. São reflexões que a gente vai fazendo até a gente chegar ao final da nossa leitura. E aí então Jesus fala aqui: por que você se inquieta porque há de vestir? Por que vos inquieteis? Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Olha, se Deus cuida do lírio, não vai cuidar de você? O lírio amanhã, ele nasce hoje, amanhã está na fornalha, que ele diz, amanhã ele já morreu, já acabou. Vai ser cortado, vai enfeitar a casa de alguém e por um tempo e acabou. Será que Deus que cuida do lírio não vai cuidar de nós? Que Deus é esse? O que você sabe sobre Deus? Nós sabemos pouco sobre Deus. Mas Kardec levantou junto dos espíritos alguns atributos que são importantes para a gente se lembrar. Deus é onipotente, poder supremo do universo. Não existe nada mais poderoso do que Deus. Deus é único, não tem rival, não tem ninguém que pode contra Deus, porque Ele é onipotente. Inteligência suprema, uma inteligência superior a tudo que a gente possa conceber e imaginar. Criador de tudo, único, infinitamente justo e bom. Infinito. Não tem nem nadica que não seja bom em Deus e que não seja justo. Infinitamente misericordioso. Esse é o nosso Criador, esse é o nosso Pai, esse é o nosso mantenedor. Às vezes a gente quer fazer uma comparação de Deus com as nossas limitações, porque nós somos limitados. Estamos a caminho de expandirmos, mas nós somos limitados. Então, às vezes a gente julga Deus como se Ele tivesse as nossas fragilidades, como se Ele tivesse raiva, como se Ele nos castigasse, como se... Não, não é isso. Ele é infinitamente misericordioso, infinitamente justo e bom. Eu não sou infinitamente justo e bom nem misericordioso. Eu tenho muitas imperfeições ainda. Então eu não posso querer avaliar Deus utilizando a minha medida da minha personalidade. Não,
Esquece isso, que não é assim. Deus é superior a tudo. E aí, então, se Deus, que é extremamente, soberanamente justo e bom, que veste bem o lírio, Ele não vai cuidar de mim? Ele não vai me preservar? O meu Criador, Ele me criou imortal. Se Ele me criou imortal, se Ele cuida do lírio que amanhã já acabou, será que Ele não vai cuidar de mim? Claro que sim. Se Ele me criou como espírito imortal, significa que Ele me sustenta durante toda a minha imortalidade. Todo o tempo, a partir da minha criação, Deus está cuidando de mim. A providência divina, que é a solicitude de Deus para com suas criaturas. Deus é solícito comigo. Deus cuida de mim porque eu sou um espírito imortal, filho dele. Ele não apenas me criou, ele me sustenta, ele me mantém. Por que que ele me sustenta? Por que que ele me mantém? Vocês sabem por quê? Por que que ele te sustenta? Por que que ele te mantém? Você tem ideia por quê? Porque ele te ama. Porque ele me ama. E a gente não tem ideia o que é esse amor divino. Porque o nosso amor é um amor assim, cheio de imperfeições. Nosso amor tem um pouco de egoísmo, que é o ciúme. O nosso amor às vezes tem um sentimento de posse. É um amor que ele é meio poluído, vamos dizer assim. Ele é poluído com um pouquinho de raiva, porque o outro não fez o que a gente queria. Mas lá no fundo tem um amor, é um exercício, é um ensaio para o verdadeiro amor. Agora, o amor de Deus, esse a gente não tem ideia. Mas a gente vai ter um dia, conforme a gente for cada vez mais aprendendo a amar, exercitando o amor puro, o amor incondicional. Lembra do amor de Jesus para conosco? É esse, é o amor incondicional. É esse amor que a gente vai chegar. E como Jesus falou, faremos o que Ele faz e muito mais. Bom, então se Deus é essa perfeição, certamente que Ele me mantém. E para que eu chegue, para que eu evolua, para que eu me melhore, eu preciso reencarnar. Então, certamente, Ele vai manter o meu corpo, porque Ele não vai me permitir que eu venha para a Terra cumprir uma missão e vai me deixar na penúria. Não. Porque esse Deus, Ele não é um Deus que nem a gente imagina que Ele seja, ou que eu sou um pouco. Aí eu vou deixar o outro para Ele castigar Ele, me vingar de alguma coisa. Não tem isso para Deus. Então, se a gente ganha esse corpo, Ele vai preservar esse corpo sim. Claro que sim. Não tenha dúvida. Ele vai prover a necessidade do corpo. Agora, a gente precisa, lógico, fazer a nossa parte. Não tem sempre faça por onde que eu te ajudarei? Deus ajuda quem cedo madruga. São esses ditos populares que a gente conhece bem. É isso. Os pássaros fazem a parte deles. O lírio faz a parte dele. Eu faço a minha parte. Qual é a sua parte que você precisa fazer? Você está cumprindo a sua parte? Para que você possa fazer essa sintonia com Deus e Ele conseguir te preservar? Porque a questão é que às vezes quando a gente não faz a nossa parte, a gente abandona Deus. A gente sai da proteção divina. Não é Ele que nos abandona. Nós é que por opção desistimos de estar sob a guarda, o amor de Deus. Se Ele dá para o mínimo, para um lírio, por que não vai dar para nós que somos imortais, seres inteligentes da criação que estamos aqui para construir um mundo melhor? E no final, Jesus fala: quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Homens de pouca fé. Será que a nossa fé é fraca? É vacilante? Será que a nossa fé ela só é robusta na hora em que as coisas estão apaziguadas? Na hora que as pessoas fazem pra gente aquilo que a gente gostaria que elas fizessem e a gente fica feliz? Ou a nossa fé, ela é constante? Ela pode dar uma balançadinha, mas o balanço é pouco. Tem uns que
Tem uns que a fé, olha, oscila muito. Aí não é fé. Às vezes pode ser um fanatismo com desânimo. Precisa ter um equilíbrio, uma harmonia. Fé nesse Criador que nos mantém, que nos sustenta, que nos ampara, que nos acode a todo momento. Se Ele veste o lírio, por que não vai vestir a nós? Ah, mas eu não tenho o que vestir. Ora, se eu não tenho o que vestir, talvez seja porque eu não estou me esforçando. Vamos continuar. Reflexões, né? Tá dando para acompanhar? Eu espero que sim. Deixa eu ver como é que tá aqui. Trazer um pouquinho as mensagens. Tá bom. Então vamos lá. Não vos inquieteis, pois, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Não vos inquieteis. Inquietação. Será que nós somos inquietos? Será que nós somos agitados, nervosinhos por algumas coisas que acontecem? Ficamos desassossegados, sabe? Com falta de tranquilidade, paz. Será que nós somos inquietos? Será que a gente fica assim? Observar. Será que a gente fica inquieto? Ai, será que amanhã eu vou ter isso? Então ele fala, tá inquieto por quê? Pelo que vai comer, pelo que vai beber, pelo que vai vestir? Ou seja, tá inquieto por uma coisa que ainda nem aconteceu. Por isso que no outro versículo ele fala, tá com pouca fé. Se Deus pode te manter. Mas por que será às vezes que a gente tá inquieto? Talvez até seja porque no fundo a gente sabe que a gente não fez o que deveria ser feito. Voltando ao exemplo simples do passarinho, ele não se preocupa, ele não estoca, ele simplesmente cumpre a vontade de Deus, porque ele sabe que ele fazendo a parte dele, Deus vai o manter, vai mantê-lo. Agora, às vezes eu, por ter o livre-arbítrio, não faço a minha parte. E isso me dá uma preocupação, porque quando nós nos afastamos da vontade de Deus, a gente fica na inquietude. Mas questão 614 dos Espíritos fala, o homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus, quando dela se afasta, da lei divina, da lei natural. Então a inquietação não é um estado de felicidade, é um estado em que a gente se afastou do que deveria e pronto. Então, é importante a gente pensar nisso. Mas olha só, a inquietação é para comida, para bebida e para vestimenta. A inquietação é para os aspectos materiais. Olha, o que nos inquieta? Eu nunca vi ninguém inquieto assim, puxa, eu amanhã vou estar mais... Será que amanhã eu vou estar mais paciente do que hoje? Será que amanhã eu vou perdoar mais do que hoje? Eu queria perdoar mais do que hoje amanhã. Nunca vi, pode ser que aconteça, mas eu nunca vi. Mas aí, será que eu amanhã vou ter alguma coisa para comer? Será que eu vou poder me vestir? Isso Deus provê. Se nós fizermos a nossa parte, isso vai nos dar a tranquilidade. Mas tem um outro ponto importante que a gente precisa considerar. O que você quer comer? O que você quer beber? Aonde você quer morar? O que você quer vestir? Será que isso que você deseja está dentro das suas possibilidades? Porque senão você vai se inquietar. Se você quer fazer algo que está além das suas possibilidades, aí você vai ficar inquieto, vai ficar nervoso, vai ficar desesperado, porque não vai ter o dinheiro para pagar, a fatura chegou. Se você quiser morar numa casa em que você não tem condições de pagar, isso vai dar inquietação. Então, qual é a sua expectativa? Você tem que saber as suas possibilidades nessa vida.
Porque na questão 922 diz o seguinte, questão 922 do Livro dos Espíritos. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Está falando da felicidade. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Ou seja, cada um é feliz por alguma coisa. Mas, será que existe assim uma régua, digamos assim, né, que caracterizaria a felicidade de todos os homens? Questão 922. Sabe o que os espíritos dizem? Com relação à vida material, a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Olha que essa pergunta aqui é o máximo. Primeiro, se eu tiver o necessário, já é condição para a minha felicidade. O supérfluo, às vezes, é que me trazem felicidade e a inquietação. Então, poxa, mas eu só tenho o necessário. Eu tenho onde morar, eu tenho uma roupa para vestir, não tenho a roupa da moda, não tenho roupa de marca, mas eu tenho. Não tenho nada demais, mas eu vivo bem. É isso aí. Lembra que Jesus falou? O Filho do Homem não tem uma pedra para repousar a cabeça? E os Espíritos falam aqui, se você tem o necessário, agradeça, porque isso é sua condição de felicidade. Se você não está feliz com o necessário que você tem, avalia. Preste atenção, porque aí é uma forma de você acabar se afastando da lei de Deus, porque você vai querer mais do que aquilo que você precisa. Mas eu vou completar esse raciocínio com outra pergunta, tá? Que vocês devem estar gerando uma dúvida. Então eu não devo procurar o bem-estar, então eu tenho que viver uma vida monástica ali, vivendo do simples. Calma aí, vamos lá. Continuando aqui, com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Consciência tranquila. O que é que nos dá consciência tranquila? O que te dá consciência tranquila? Pensa um pouco. O que te dá consciência tranquila? O dever cumprido. Se você cumpre o seu dever, sua consciência está tranquila. Se você cumpre o seu dever com abnegação, faz mais do que lhe pediram, a sua consciência fica radiante. Você começa a produzir fluidos radiantes. E a fé no futuro. A fé no futuro é a fé em Deus. A fé naquilo que a gente... a fé do que nos espera. E que é que nos espera? Deus. Deus que nos espera. Então, com relação à vida moral. Então, lembra quando eu falei para vocês que a pessoa às vezes fica inquieta, mas é porque ela não cumpriu o seu dever. O pássaro cumpriu, mas às vezes a gente não cumpre e espera um resultado que não é merecido por nós. Aí na questão 719 de O Livro dos Espíritos tem a seguinte pergunta: merece censura o homem por procurar o seu bem-estar? Será que o homem que procura o bem-estar ele está errado? Ele deve ser censurado? Olha só, porque antes eu falei de qual é a regra normal. Se eu tenho o necessário, eu já tenho condições de ser feliz. Mas, então, eu não posso procurar o bem-estar? Vamos ver o que os espíritos disseram. É natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Então, olha só. Procurar o seu bem-estar físico, o seu bem-estar espiritual, o bem-estar da sua saúde, o seu bem-estar emocional, o seu bem-estar mental, o seu bem-estar financeiro. Isso não é errado, é natural. Mas aí, vamos continuar, que eu não acabei. Ele não condena a procura do bem-estar. Deus não condena a procura do bem-estar. Desde que não seja conseguido às custas de outrem, do outro, e não venha diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Ou seja, a procura do bem-estar, ela é salutar, desde que eu não prejudique o outro, desde que eu não explore o outro, desde que o meu bem-estar não seja conseguido, alcançado, às custas da exploração de outro. Então, se eu, vou dar um exemplo bem simples, adoro a minha casa limpinha, bonitinha, mas eu exploro a pessoa que vem aqui fazer a faxina, pagando o mínimo possível, saber que mesmo podendo pagar mais. Então, eu tenho minha casa limpa,
mas você está conseguindo aquilo às custas de outro. Você está explorando o outro. Eu fiz um ótimo negócio. Outro exemplo, fiz um ótimo negócio. Comprei isso aqui baratinho. Fulano estava com, como dizia antigo no popular, estava com a corda no pescoço, estava precisando, e aí eu baixei o preço lá porque ele queria vender e eu fiz um ótimo negócio. Às custas do outro, você conseguiu um bem-estar. O ideal é que todos ganhem. Enquanto um só ganhar e o outro for prejudicado, esse bem-estar está comprometido. Então é só para dar um exemplo claro aí um pouco do dia a dia para vocês. Então não pode ser às custas do outro e nem diminuir as nossas forças físicas nem as nossas forças morais. Se eu tiver que me corromper, se eu me tornar um corrupto para conseguir o bem-estar, eu estou ali, ó, diminuindo as minhas forças morais. E se eu tiver que trabalhar mais do que o necessário? Eu já tenho o necessário. Aí eu tenho... Não, mas eu quero algo mais. E por conta disso eu trabalho muito. Eu deixo a minha família de lado. Eu esgoto as minhas forças físicas. E o que acontece então? Eu estou diminuindo as minhas forças físicas. Adoeço. Isso não é saudável na busca do bem-estar. Leiam a questão, então, 922 do livro. Aliás, leiam o livro dos Espíritos todo, tá? Mas leiam a questão 922 a 709. Então, essa preocupação aqui do que vestir, do que comer, várias essas reflexões que a gente fez agora. Qual é a minha expectativa? O que eu quero vestir? Será que está dentro das minhas posses? Ok, está dentro das minhas posses. Então, para ir atrás disso, eu estou me corrompendo física ou moralmente? Precisamos refletir. Continuando, para finalizar o último versículo. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Eu aprendi um dia desse com uma amiga minha, que ela fala assim, a cada dia sua alegria. Então vamos lá. O que ele está falando aqui? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto vos será acrescentado. Ele está dando aqui uma ordem de prioridade. O que você tem que priorizar? Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Depois, o resto vai ser dado como acréscimo. Ou seja, o que é importante é o reino de Deus. Tem uma passagem em Lucas, capítulo 17, versículo 20, que diz o seguinte. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe Jesus e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus não vem com aspectos exteriores. Ué, então onde está esse reino de Deus? Se ele não está no exterior, ele está onde? Ele está em nós. Ele está dentro de nós. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Bom, então, tudo que está à minha volta, isso a gente sabe, vocês devem escutar em todas as palestras espíritas, serve enquanto eu estiver aqui. Quando eu sair daqui, nada disso me serve. Então, isso tudo são ferramentas, instrumentos para a minha elevação espiritual. A elevação espiritual, ela não está do lado de fora, ela está do lado de dentro. O reino de Deus, ele está dentro de mim. E eu preciso entrar nesse reino de Deus. Eu preciso ingressar nesse reino de Deus. É isso que eu tenho que buscar nessa vida. Então, se eu for uma pessoa que contratar uma faxineira, eu preciso, primeiramente, buscar o reino de Deus. Tratando essa pessoa com humanidade e respeitando seus direitos. Isso é entrar no reino de Deus. Entender o sofrimento e a dor do outro na hora de fazer um negócio, isso é entrar no reino de Deus. Ser mais tolerante, evitar as palavras de ofensa, isso é entrar no reino de Deus. Ser operoso, trabalhador,
servir o máximo possível, isso é entrar no reino de Deus. Estudar a doutrina e procurar vivenciá-la, isso é entrar no reino de Deus. Amar cada dia mais as pessoas, os animais, as plantas, o ar que a gente respira, o planeta que a gente vive. Isso é entrar no reino de Deus. Olha só, a prioridade é essa. Se eu vou trabalhar, a minha prioridade no meu trabalho é buscar o reino de Deus no meu trabalho. Fazer tudo isso que eu falei aqui agora. Trabalhar bem, fazer o máximo possível, servir da melhor forma, ser íntegro, o máximo possível, mesmo diante das dificuldades da vida. Isso é gradativamente entrar no reino de Deus. E o resto nos será acrescentado. Ou seja, em vez da gente se preocupar com algo que a gente nem sabe se vai acontecer ou não, desgastando, desperdiçando a nossa energia, que é tão boa, tão útil, a gente pega essa energia, esse vigor, essa vida, esse fluido vital e usa para se ocupar naquilo que é construtivo para nós, nessa busca do reino de Deus, que está dentro de nós. Aqui. Precisamos ampliar a nossa porção divina onde quer que estejamos. Que todo mundo que encontre com a gente, ao nos afastarmos dela, que a gente deixe um bálsamo, deixe uma alegria dentro dela, deixe uma esperança, deixe uma sensação de otimismo, deixe a criatura um pouquinho mais levantada. É isso. Isso é buscar o reino de Deus. Né? E o resto vai ser acrescentado. Porque o pássaro, ele buscou o reino de Deus. Como? Dos limites dele, fazendo a parte dele na natureza. O resto foi acrescentado. Deus não desampara. Nós é que às vezes, como já falei aqui, preferimos sair sobre o amor de Deus. E aí ele continua. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã. Deus é eterno. Um atributo de Deus é ser eterno. Não teve início, nem terá fim. Se ele tivesse início, ele teria sido criado por outro. Então, o outro que seria Deus. Então, isso é uma coisa que a gente não consegue conceber, a eternidade. Mas tem um ponto que a gente se encontra com a eternidade, que é agora, no presente, que é a única coisa. O presente, ele não tem início, não tem fim. Ele simplesmente é o presente. Ele se perpetua. Então Deus, ele vive no presente. Então quando eu estou me lamentando do que aconteceu no passado, eu estou no passado. Quando eu estou ansioso pelo dia de amanhã, o que vai acontecer amanhã, se vai dar certo, se não vai dar certo, eu estou no futuro. Eu não estou no presente. Então eu me desconecto de Deus, porque Deus me sustenta agora. Deus não me sustenta amanhã. Amanhã não existe ainda. O que existe é o agora, é o presente, é o eterno, que não tem início e nem tem fim. Então Deus, agora, ele me sustenta. Então agora que é importante. O que eu estou fazendo agora? Por isso que aquelas recomendações, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Ah, vou fazer amanhã. Começa agora. Começa agora, porque é o agora que a gente tem. Amanhã será que você vai estar aqui? Ou será que você vai estar no mundo espiritual? Ou será que você vai estar em outro local, impossibilitado de fazer? Está se preocupando com algo que não existe. O que existe? É o agora. É o eterno. Então, se Deus é eterno, para eu me conectar com Ele, eu preciso estar no presente. Por isso que Jesus fala aqui, não fique inquieto pelo dia de amanhã. Amanhã vai cuidar de si. Veja agora. Faça o que você tem que fazer agora. Comece operoso, trabalhando a cada dia abaixo do seu mal. A gente tem a mania de se angustiar. A gente gosta de se angustiar, tem o hábito de se angustiar. Ah, e amanhã como é que vai ser? Agora a gente tem essas questões. Estamos no meio de uma pandemia, começou já a vacinação, aí a gente fica buscando coisas para se preocupar.
Ai, quando é que será a minha vacinação? Ai, será que vai chegar aqui? Puxa, se eu morasse em tal lugar. Ah, mas agora tem uma, ou a outra é mais eficiente. Então vou procurar a outra que é mais eficiente. Ah, mas se não chegar até lá. Ah, e o trabalho, agora eu estou trabalhando, mas não sei se as condições estão difíceis, eu perdi o trabalho. A gente alimenta a preocupação. Observe que essa preocupação fermentada, ela não ajuda em nada. Ao contrário, ela nos paralisa, porque o tempo que a gente gasta pensando no amanhã que não existe, a gente deixa escoar o presente, que é o que temos, para nos conectar com Deus, para conversar com Ele, para ver o que essa situação de agora está pedindo para eu fazer, para eu me melhorar. A cada dia abaixa o seu mal. Não fica angustiado, angustiada pelo dia de amanhã, o que vai acontecer amanhã. Amanhã não existe. Só vai existir quando chegar amanhã, também não existirá, porque será o presente, que pode ser totalmente diferente daquilo que você pensou, porque nós todos estamos inseridos no plano divino. A gente olha o planeta agora, olhando com uma visão menor ainda o nosso país, parece que a gente está no caos, mas nós não estamos no caos. Deus, inteligência suprema, infinita bondade e misericórdia, Ele nos sustenta e nos mantém o tempo todo. Nós fazemos as nossas trapalhadas, a gente faz muita coisa errada, mas a infinita, a inteligência suprema consegue fazer com que até as nossas trapalhadas sejam aproveitadas para a nossa evolução espiritual. Então para de reclamar, para de se lamentar, para de ser pessimista, para de se queixar de que tem que ficar em casa, de que tem que fazer isso. Esquece isso. Isso não serve para nada. Só atrai problemas, doenças, obsessores, tristeza, desânimo. E aí como é que você vai edificar o reino de Deus? Vai ter que limpar tudo isso para poder edificar de novo. Pensa, mantenha a fé. Jesus fala, homens de pouca fé. Fortaleça a sua fé, esteja vibrando no bem e contribua. Contribua para que o nosso planeta melhore. Contribua para que a gente tenha dias melhores. É isso. Espero que tenha sido clara a nossa palestra de hoje e que nós possamos observar que a natureza, diante de toda a pandemia, a natureza não parou de nos servir e que nós possamos servir ao nosso próximo. Vamos fazer a nossa prece para agradecer a Deus por esse momento tão sublime que é falar sobre os ensinamentos de Jesus. Que todos vocês que estão aqui sejam socorridos e amparados, acolhidos com muito amor. Obrigado, Pai querido, por esses ensinamentos. Nos ajude, nos sustente, nos fortaleça, hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigado, queridos. Fiquem com Deus. Muito feliz de estar aqui com vocês. E até a próxima, tá bom? Tchau. Vou concluir.